Fala galera, beleza? Vamos dar início aqui na nossa aula 1.1, onde nós vamos fazer resolução dos exercícios, não, resolução de exercícios de fixação daquilo que a gente aprendeu na nossa última aula, beleza? Vamos começar aqui. Então, qual que é a ideia, né, gente? Primeiramente, antes de resolver os exercícios, vamos relembrar tudo aquilo que a gente aprendeu na última aula, para que nós possamos fazer os exercícios já com as fórmulas, já deixar tudo aqui pronto, preparado para tudo aquilo que a gente precisar, já está no jeito aqui. Então, o que a gente aprendeu na nossa última aula, tá? Só um momento aqui, bora. A gente aprendeu a equação diferencial para um sistema de primeira ordem. Ela é caracterizada por a derivada primeira da nossa saída, mais uma constante que multiplica a nossa saída, equivale a uma outra constante que multiplica a nossa entrada. Isso é uma equação generalizada, tá? Generalizada. Aí. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu a respeito da função de transferência. E o que é a função de transferência? Ela é uma função que explica sobre a razão entre a saída e a entrada do nosso sistema. Então, a saída sobre a entrada. Isso aqui a gente aprendeu tudo para a primeira ordem, tá? Então, bora lá. E ela é caracterizada por G de S, equivale a Y gs sobre o de S. Aqui também é a mesma coisa que A sobre S mais P. Ou também pode ser representada por K sobre tal S mais 1, onde K é o ganho do meu sistema. E a gente também aprendeu a respeito do tal, que ele corresponde ao tempo necessário para sair excursionar 63,2% do seu valor final, ou também ele representa 1/4 do tempo de acomodação do nosso sistema. Beleza, vou deixar, tirar um print disso aqui. Vou deixar assim, que a gente vai consultando, tá? Vou cortar essa parte, então bora para lá. Então, pessoal, eu fiz um corte aqui só para deixar isso aqui, para que quando nós formos fazer o nosso exercício, a gente já tenha as formas que a gente precisa aqui no jeito já. Então, bora lá. Vamos pegar os exercícios aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então, questão 1. A partir das funções de transferência, determine os seguintes parâmetros: ganho, esboço da resposta temporal e esboce os gráficos comparativos entre a resposta e saída. E diga se eles fazem sentido ou não. Então, bora para cima, né? Aqui. Vou jogar esse cara aqui na minha outra tela. Então, vamos lá, questão 1. O que a gente quer saber? A gente quer saber do K, do tempo de acomodação, o esboço da resposta temporal, então, aquela equação que a gente utiliza para chegar na resposta temporal, esboço, tempo, e os gráficos. Função de t e tudo isso em função de t. Beleza. Então, a nossa primeira função de transferência é justamente 20 sobre S mais 4. Onde... Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai entender qual que é o formato da função de transferência que foi apresentado para a gente, né? Olhando aqui, a gente consegue ver que está nesse formato aqui, A sobre S mais P. E a gente sabe que o nosso K é justamente A sobre P, vai ser 20 sobre 4, que é igual a 5, né? Então, já foi igual. Já o nosso tempo de acomodação, a gente sabe aqui que ele é equivalente a 4 vezes o nosso tal. E o nosso tal, ele é justamente
1 sobre P, que é igual a 1 sobre 4. O que mais? Então, a gente já chegou no que a gente queria. Agora, o esboço da nossa resposta temporal. Vamos começar a brincar um pouquinho aqui, né, gente? Isso, como é que a gente chega nela, né? A gente tem definido para a gente que a nossa função de transferência ela é igual a y de s sobre de s. Como não foi definido ali na questão, para a gente conseguir definir o esboço da nossa resposta temporal, a gente precisa definir também como que vai ser a nossa entrada, tá? Então, a nossa entrada, eu vou definir aqui como um pulso unitário. Beleza. Então, vamos lá. A partir disso, a gente consegue chegar aqui. Y de S é igual a U de S vezes G de S. Onde Y de S é equivalente a o nosso G de S, que é esse cara aqui, ó, 20 sobre S menos 4. Multiplicado por 1 sobre S. Então, a partir disso daqui, a gente sabe que para a gente chegar no esboço da nossa resposta temporal, a gente precisa chegar em y de t, né? E o y de t é justamente dado pela transformada inversa de Laplace. Mas como a gente já deduziu isso ontem, pessoal, eu já vou fazer direto aqui que y de t ele é igual a k vezes 1 menos e elevado a t sobre tal, onde isso aqui está negativo, né? Então, no caso do nosso sistema, a gente precisa encontrar o k, que a gente já encontrou, que é justamente 5. Ou seja, o esboço da nossa resposta temporal é igual a 5 vezes 1 menos e elevado a t sobre o nosso tal, que o nosso tal é 1 sobre 4, ou 0,25. Isso aqui é negativo, né, pessoal? Vocês estão lembrados. Show de bola. O que mais que ele pediu? Pediu para a gente esboçar o gráfico de y e u, então a variação da nossa saída pela nossa entrada. Então vamos esboçar aqui rapidinho. Então vamos colocar aqui para uma entrada unitária em um certo tempo aqui. A resposta, então vamos colocar aqui 1. Isso aqui vai ser o nosso U. Esse cara aqui vai ser o nosso Y. Tudo isso está em função do tempo, tá? Então, o nosso eixo aqui é o tempo. Então, como que a gente vai determinar isso aqui? Primeiro, a gente precisa saber em quanto tempo que o nosso sistema vai se acomodar e qual vai ser o valor final dele. O valor final dele é justamente o K, então eu vou colocar que ele vai se acomodar aqui. E o nosso K, qual que é? É 5, né, pessoal? Então, o valor dele será 5. Eu vou colocar aqui também, ó, se aqui é 5, aqui mais ou menos a metade dele, aqui é equivalente ao valor de 63,2% de 5, que vai dar mais ou menos 3,16. Depois eu tenho que conferir no calculador do pessoal. Beleza, eu vou conferir depois essa conta, que eu
aqui de cabeça, então não tenho certeza, mas eu acho que é isso aí. Então, a gente precisa definir também qual vai ser o tempo que ele vai se acomodar. Vamos supor que o tal esteja em segundos, então ele vai se acomodar em 4 tal, que é justamente 1 segundo, né? Que eu esqueci de colocar, eu apresentei só o valor de tal, viu, gente? Então, o tempo de acomodação é 4 vezes isso aqui, que é 4 vezes 1/4, que é exatamente 1 segundo, tá? Peço desculpas aí pela confusão. Eu tinha pedido o tempo de acomodação, não tal, eu dei só o valor de tal. Então, beleza. Nosso tempo de acomodação, eu vou representar ele aqui, ele é 1 segundo. E o nosso tal, ele é 1/4 disso, então. Quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser 1,5 aqui. Que é 0,25. Esse. Então, mais ou menos o nosso sistema, ele vai estar acomodado aqui. A resposta dele tem que ser algo assim, onde isso aqui equivale. Deixa eu desenhar esse aqui, porque ele não está. Tem que ter um ponto aqui também. Então, a nossa resposta, o gráfico que compara a nossa entrada e a nossa saída do sistema, pode ser dado por esse aqui. Deixa eu só conferir se esse valor está certo. Isso aí, isso está certo, 3,16. Então, vamos supor, um degrau de 1 volt, o ganho do nosso sistema, ele é dado por, ele vai resultar em 5. Então, tinha colocado aqui que isso aqui é para um motor CC. Então, vamos colocar 5 metros por segundo, que seria 1 volt, né? Show de bola. Vamos passar para a próxima função. Vou tirar uma print aqui que é mais fácil. Tá. Próxima função para um circuito RC. Mas primeiro ele pediu também para dizer se faz sentido ou não, né, gente? Eu acabei esquecendo. Que está dizendo que o tempo de acomodação para o nosso sistema de um motor de corrente contínua é 1 segundo e que ele sairia de um degrau de 1 volt e é capaz de resultar em 5 metros por segundo, um aumento de 5 metros por segundo. É mais fácil a gente julgar, como a gente não sabe as dimensões, nem o tamanho dele, é mais fácil a gente julgar pelo tempo de acomodação. Esse tempo de acomodação tá ok para o motor de corrente contínua, tá, gente? Então, é uma resposta ok, né? Tempo de aceleração de 1 segundo, a gente consegue dizer que faz sentido esses parâmetros aí, essa função de transferência. Agora, bora passar aí para o circuito RC. Então, vamos dar um ok. O circuito RC aqui, ele é caracterizado por 10/1000 S mais 1. Então, aqui, ele está naquele formato aqui, ó, K sobre tal S mais 1. Então, está fácil aqui de determinar, gente. Ó, o nosso K, que é o nosso ganho 10, e o nosso tal, que vale a 1000. Ou seja, o nosso tempo de acomodação é 4.000, e eu vou deixar sempre em segundo, tá, gente? Então, se não foi segundo também. E o nosso ganho do sistema é 10, tá? O ganho, gente, ele é uma medida dimensional, então é só 10, 10. O que mais que ele pediu? O esboço no tempo. Então, a gente já tem a fórmula pronta, né? Então, C y de t equivale a K, né, que é o ganho, 10 vezes E
elevado a menos t sobre tal. Não, estou apresentando errado. É 1 menos e elevado a menos t sobre tal. Isso aí? Isso aí. E o nosso tal, né? Eu já estou colocando direto. O nosso tal é 1000. Show de bola. Então, vamos passar aqui para representar a nossa, o gráfico aqui, demonstra a nossa comparação entre a entrada e a saída do nosso sistema. Então, vamos supor aqui que ele saiu de um ponto aqui e subiu para este ponto aqui. Então, vamos colocar aqui, vamos supor que ele saiu de 4 volts e foi para 8 volts. Então, aqui ele estava com um valor inicial, né? Ele vai para cá, um valor que qual que é esse valor, né, gente? A nossa entrada aqui ela, não é 8 como os outros, né? A nossa entrada foi um aumento de 4 volts. Então, esse valor aqui, ele vai aumentar 4 vezes nosso ganho, que é 10. Tá? Então, vamos supor que ele esteja... Opa! A nossa tensão do capacitor seja 20. Vai sair de 20 para 60. Isso porque ele já estava com uma certa tensão antes, tá? A gente não pode... o nosso 20 aqui, eu estou colocando aqui o zero no meu gráfico aqui, tá? Show de bola, então. Esse cara aqui vai ser quando ele estiver totalmente acomodado, ou seja, 4 milissegundos. E 1/4 disso aqui é justamente aqui, que é milissegundos, que é justamente o nosso tal. E vou colocar aqui. Aqui é o valor de 63,2% da nossa resposta. Então, a curva é algo basicamente assim. Vou tentar desenhar isso aqui um pouquinho melhor. Algo basicamente assim, tá, gente? E esse valor aqui é 63,2% de 60. Então, vamos fazer a conta aqui. 37,92. Vou colocar 37,9. Calma, tá certo isso? Achando aqui. Desenhei aqui meio errado, né? Então, na verdade, tinha que ter desenhado aqui, ó. Não, será que eu tinha que ter desenhado ele mesmo, gente? Vamos tentar entender um pouco melhor aqui. Então, o que eu fiz, né? Eu multipliquei direto meu valor final de 60 por 0,632. E eu cheguei no valor de 37,92. Isso aqui está errado, tá?
Porque eu não posso multiplicar o meu valor final por 632, mas sim o ganho do meu sistema. Então, eu teria que multiplicar 40,0,632 e somar isso com 20. Então, mais 20, que vai resultar em 45,21. 45,28. O que já faz mais sentido. Então, 45,28. Tá vendo? Então, isso aqui é uma coisa boa, gente. O erro, assim, mas a gente detecta na hora que a gente começa a fazer a análise gráfica e ver que a gente errou alguma coisa. Isso é por fazer as coisas de maneira automática, como a gente estava só tratando com impulsos que saía de zero, que saía do ponto zero, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? É bom até ter feito cometido esse erro, porque é um ponto de atenção, né, para a gente ter, quando a gente estiver fazendo algum exercício, até mesmo na prova, lembrar disso aí, isso é um ponto importante. Show de bola. Vamos para a questão 3. Ah, tá, ele pediu também para ver se faz sentido. Vamos fazer uma análise aqui, gente. Um circuito RC, ele é um circuito elétrico. E o que essa função de transferência está dizendo aqui, ela está dizendo que o meu circuito, para uma dada variação de tensão, ele vai demorar 4.000 segundos para ele se acomodar a essa variação de tensão. Isso não tem muito sentido, não, gente. Um sistema desse, geralmente ele vai se acomodar em próximo ou menos do que um segundo. Então, esse cara aqui não tem muito sentido. Então, é bom a gente pensar isso aí. Assim, matematicamente está tudo correto, tá, gente? O que não tem sentido... cadê o... Aqui. Então, não tem sentido. O que não tem sentido são os valores que foram dados para a função de transferência. Isso porque quando a gente vai lá para a nossa função do circuito de resistor e capacitor, a gente vê que o nosso B, ele, na verdade, o nosso tal, ele é caracterizado por R vezes C. Então, se R vezes C ele foi igual a 1.000, vamos colocar um valor padrão aí para um resistor de 1 kΩ. Isso significaria que o meu capacitor teria que ser igual a 1.000 faradays, que é algo que fisicamente não existe, dado que a maioria dos capacitores a gente encontra ele na base de microfarads ou milifarads. Tá? Então, é muito difícil achar um capacitor de 1 farad, um de 1.000 farad, muito provavelmente não existe, é fisicamente impossível. E vamos colocar aqui um outro caso, se a gente colocar, por exemplo, o valor de 100 microfarads para o nosso capacitor, o nosso resistor, consequentemente, ele teria que ser igual a 1.000 dividido por 100 vezes 10 a menos 6. Que é a mesma coisa que 10 vezes 10 a sexta, né? Que representaria que o meu resistor teria que ter uma resistência de 10 milhões de ohms, que também é algo que é praticamente impossível, né? Então, o próprio não faz sentido por conta desses valores de resistor e capacitor. Isso é algo impraticável, mas tudo que a gente fez aqui está correto, tá? O que não faz sentido é somente isso aqui. Então, bora passar aí para a terceira questão. Então, galera, beleza? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Bora dar uma continuidade aí, vamos voltar para os nossos exercícios. A gente está vindo para a letra C. Deixa eu só jogar ela na tela aqui rapidinho. Aqui. Então, é um sistema térmico simples. A função
de transferência ela já está no formato K sobre tal S mais 1, né? A gente pode ver aqui. Ou seja, o nosso K é equivalente a 80, o nosso tal é igual a 120 segundos, e o nosso tempo de acomodação é 4 vezes isso, ou seja, 480 segundos. O que mais que ele pede na questão? Esboço no tempo. Então, a equação que define o esboço temporal é y de t igual a k vezes 1 menos e elevado a menos t sobre tal, que equivale a 80 vezes 1 menos e elevado a t sobre 120. Show de bola. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer um parênteses mais bonito, beleza. E o que mais? Gráficos de entrada e saída. Então aqui já está fácil, já a gente já está bem treinado nesses gráficos aqui. Acho que essas 3 questões elas conseguiram reforçar bem o conteúdo. 3 questões não, né? Uma questão com 3 letras. Então, para o sistema térmico, eu vou dizer que a minha entrada vai ser em volts e a minha saída em temperatura. Então, vamos sair aqui, supor que ele saia de 10 volts e vá para 30 volts. Aqui vai ser 30, aqui vai ser 10. Consequentemente, aqui é 20. Então, bora lá, o meu sistema que estava a 10 graus, ele vai chegar, aqui não, né? Ele vai chegar a 30 graus. Não, a 30 graus não, né? A gente vai calcular isso aqui agora. Vamos ver aqui, o nosso ganho ele foi 80. Então, ele vai para... Eu não pensei muito bem quando eu determinei esse valor aqui de tensão, tá? Então, gente... Então, deixa eu pensar. Ele vai ir para... Como o nosso ganho aqui, a variação da nossa entrada, o nosso ganho, não, perdão, o nosso sinal de entrada, nosso ganho vai ser 80 vezes 20, que equivale a 1.600. Ou seja, o nosso sistema ele saiu de 10 graus e foi para 1.610 graus. Aqui está, esse 10 aqui está totalmente fora de escala. Então, para ficar mais fácil, eu vou representar ele aqui embaixo. O nosso zero é o nosso 10 graus. Esse grau aqui é depois do Celsius, né? Não. 10 graus Celsius, isso. Esse cara aqui é o nosso tempo de acomodação, que são 480 segundos. E o nosso tal é um quarto disso, então 482. Aqui é o nosso tal, que equivale a 120 segundos. E esse valor aqui vai ser justamente 3, mais ou menos aqui, ó. Ele vai ser equivalente a 63,2% da nossa entrada, que é, fazer o cálculo aqui,
exatamente 1011 graus. 0,2 graus. E, novamente, esse cara aqui equivale a... Ah, não. Com música, ó. Esqueci de somar o 10. Então, 1021 graus, que ele equivale a 1.600 vezes 63,2%. Isso a gente já está cansado de saber. Mais o nosso y0, né, que é o nosso valor inicial, que nesse caso é 10. Isso aqui vai resultar em 1021. Deixa eu escrever isso aqui melhor. 1021,2 graus. Beleza? Vamos tomar cuidado aí. Está sempre atento aí. Vou até escrever ali depois essa fórmula. Para a gente não confundir, né? A gente tem que somar, multiplicar 63,2% pelo nosso ΔY. E somar com o nosso y0, né? Então, vamos lá. Conta aqui, mais ou menos aqui. Então, a nossa curva de temperatura, mais ou menos assim, tá? Vai ser mais ou menos assim. E ele pediu para a gente julgar se faz sentido ou se não faz. Em questão da curva de temperatura, do tempo de acomodação do nosso sistema, 480 segundos, é um tempo válido, né? Geralmente o nosso sistemas térmicos, eles demoram mais para se acomodar e eles têm um tempo de resposta menor do que de outros tipos de sistema, maior do que outros tipos de sistema. Mas o que não fez muito sentido aqui é esse ganho. Então, esse ganho aqui, ele está muito alto, gente. Então, depende, é claro, da potência do forno também, né? Se for um forno muito potente, você dá um sinal ali para ele ligar, ele chegar em 1.610 graus em 8 minutos, tem que ser um forno muito bom. Então, a questão de tempo de acomodação, ele está ok, mas a questão da temperatura, né, do ganho, ele tá meio exagerado. Então, eu vou colocar aqui como não está fazendo muito sentido, tá, gente? Show de bola. Vamos passar para a nossa questão 2. O que a nossa questão 2 está dizendo aqui? Pedindo, né? Está pedindo para a gente determinar a equação diferencial que rege o sistema, a nossa função de transferência, o ganho, tempo de acomodação, os polos e zeros dos seguintes sistemas, né? Também ele pediu para a gente determinar o valor da resposta em metade do tempo de acomodação. Primeiro sistema é esse sistema aqui, que é um sistema de um circuito RL. Vou jogar esse cara aqui. Então, vamos partir da determinação do circuito RL, tá? Esse caso aqui, ele vai trazer para a gente um tipo de análise que é muito interessante para nós, tá, gente? Mas vamos fazer ele normal, como a gente faria, ou como eu faria, pelo menos, se fosse de maneira direta. Como a gente já fez algo parecido, né, do caso do capacitor, vou pegar as fórmulas aqui que a gente vai usar. Esse aqui é o livro do Nise, tá, gente? Então, é um livro que eu gosto bastante para a maneira como ele explica e alguns exercícios também, a maneira como foi montado o livro. A minha opinião particular como aluno, eu preferi pelo menos essa estrutura em comparação com a do livro do Gato, tá? Então, fica a recomendação aí para vocês dar uma olhada nesse livro também, que ele é muito bom. Mas, enfim, vou pegar aqui as fórmulas que a gente precisa, né? Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui da corrente, né? Porque no capacitor a gente chegou nesse resultado aqui, ó. Então, a gente utiliza novamente a lei de Kirchhoff, em que a tensão de entrada vai ser igual à tensão no resistor, mais a tensão no capacitor, que vai resultar em
Esse cara aqui já vou chamar de meu U de T. Ele é igual a R vezes I mais a soma da tensão do meu capacitor, que é justamente a nossa saída. Então, esse cara aqui vai ser, na verdade, o nosso Y de T. E a nossa corrente, ela é igual, que ela vai ser igual a 1 sobre L multiplicado pela integral da tensão do capacitor, então, da nossa saída. Então, nosso U de T equivale a R vezes 1 sobre L vezes a integral de 0 a T de Y de T dt. Isso somando o nosso Y de T. Então, quando a gente aplica a transformada de Laplace aqui, como a gente sabe que a integral, quando a gente aplica ela vai se tornar 1 sobre S, né? Porque quando a gente deriva, né, a gente multiplica por S, quando a gente integra, que é o contrário da derivação, a gente divide por S. Então, vamos direto aqui. U de S é igual a R vezes 1 sobre LS vezes o nosso YS mais o nosso YS. Então, jogando isso aqui para a nossa fórmula de função de transferência, que equivale a nossa saída sobre a nossa entrada, né? Estão lembrados aqui? A gente vai chegar no seguinte, né? Então, vamos tratar aqui um pouquinho. Então, o meu de S, ele vai ser igual a... Vou isolar o y de S aqui, então vai ser y de S multiplicado por R sobre LS mais 1. E como a gente chega nesse cara aqui, né, o y de S sobre y de S, que é a nossa entrada sobre a nossa saída, ele vai ser equivalente a R sobre LS mais 1. Só que a gente precisa do inverso desse cara aqui. Então, vamos colocar o mínimo múltiplo comum aqui, que a gente vai chegar aqui, R mais LS, né, que é o mínimo múltiplo comum, aqui vai ser LS e esse cara vai ser multiplicado pelo próprio LS, né? Então, sobre LS. E quando nós invertemos isso, a gente chega aqui. LS sobre R mais LS é igual à nossa função de transferência. Vamos colocar aqui LS mais R. A gente consegue melhorar isso aqui, pessoal? Vamos pensar. Qual que é a nossa fórmula padrão? Nossa fórmula padrão é K sobre tau S mais 1, né? Então, a gente está bem próximo disso aqui, a gente tem LS mais R. Se nós multiplicarmos tanto em cima como embaixo por 1 sobre R, a gente vai chegar numa fórmula que vai ser L sobre... A gente vou fazer aqui direto para mostrar para vocês. Estão multiplicando em cima e embaixo por 1 sobre R. A gente vai chegar... Vou colocar aqui vezes e vezes, né? Deixar bem claro que a gente vai chegar aqui L sobre R vezes S sobre L sobre R vezes S mais 1, que é bem similar a isso aqui, ó, tal S sobre tal S mais 1, onde então a gente chega nessa equação aqui, gente, e vocês devem estar estranhando isso aqui um pouco, né, porque ela está bem diferente da nossa da nossa fórmula padrão, porque o K sumiu e o nosso tal S mais 1 ele está em cima e embaixo, ou mais 1 não, perdão, o nosso tal S ele está em cima e embaixo. Isso aqui está significando que eu ganhei
um zero, né? Vocês lembram da nossa aula aqui, zero é aquilo que zero, o nosso numerador, em S igual a zero. A gente acabou ganhando um zero nessa equação aqui. Ela está errada matematicamente? Não, não está errada. Mas essa é a melhor abordagem para modelar esse sistema? Vamos pensar aqui, gente. Como é que é o princípio de funcionamento do indutor, né? O indutor, ele acaba armazenando energia em forma de campo magnético quando existe uma variação na corrente. E o que que isso significa? Que quando para de variar a corrente, ele para de armazenar energia. Então, ele está em função, propriamente, da variação da corrente e não da variação da tensão. Dt, né? A gente pode... Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, tá? Então, ele está em função da variação da corrente, né? A gente pode dar uma olhada aqui no nosso... Na nossa... Na nossa... No nosso formulário aqui, né? Nas nossas fórmulas. Então, a tensão dele está em função da variação da corrente. Ou seja, quando o nosso sistema se estabilizar, né, quando parar de variar a corrente, a nossa tensão vai ser igual a zero, porque a taxa de variação da corrente também vai ser zero. Então, está fazendo sentido a gente ter um K que não existe? Sim, porque o K ele justamente vai representar... Deixa eu olhar para cá, estou na outra tela aqui. Então, deixa eu tentar explicar. O K ele justamente vai representar o ganho do meu sistema, que é justamente a variação, o resultado da variação final da minha saída, dividido pelo resultado da variação da minha entrada. Então, se o final da minha saída vai ser zero, o meu ganho, consequentemente, ele vai ser zero também, né? Então, ele não vai ser, não vai existir. Ele, da maneira como a gente analisou, ele não vai aparecer na nossa equação e a gente vai ficar com aquela equação ali. Então, será que se nós estivermos analisando a tensão do nosso capacitor, como do nosso capacitor, não, perdão, como a nossa saída desejada, está fazendo algum sentido? Será que é a melhor abordagem que a gente pode trazer aqui para dentro desse sistema? Aqui eu utilizei essa abordagem porque quando a gente foi fazer o capacitor, foi a abordagem que a gente fez lá, né? Então, como o circuito ele é bem parecido, né? Só mudou um L aqui, aí mudou o formatinho aqui e mudou um C. Mas, na verdade, todo o sistema ele foi alterado e o princípio de funcionamento dele também, né, pessoal? Então, a gente precisa analisar e pensar um pouco antes da gente modelar o nosso sistema, porque senão a gente pode acabar caindo em situações como essas. Então, qual que seria a saída ideal que eu preciso analisar aqui dentro desse sistema? Eu diria que seria a corrente, né? Porque ela sim tem mais sentido a gente analisar, porque o indutor ele acaba armazenando energia em forma de corrente. Então, é mais interessante a gente utilizar essa abordagem, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos trazer a nossa... Vamos modelar esse cara aqui pensando em função da corrente. O princípio é o mesmo, tá, gente? Então, a gente vai analisar o nosso... a nossa tensão de entrada, só que a nossa saída desejada vai ser a nossa corrente. Então, a gente utiliza a lei de Kirchhoff também, então, vamos utilizar as mesmas variáveis que nós estamos utilizando. Então, o de T, ele vai ser equivalente à tensão no resistor mais a tensão do indutor. Ou seja, vai ser R vezes I mais... Agora vamos pegar nosso formulário aqui. A gente vai perceber que a tensão do capacitor ela é igual a L vezes a taxa de variação da nossa corrente. Então, L vezes DI sobre dt, onde a corrente é justamente a saída que a gente quer analisar. Então, a gente cai nisso aqui. R vezes Y de T mais L vezes a derivada primeira de Y de T. Então, a nossa equação diferencial que vai regir o nosso sistema, ela é equivalente a U de T igual a
é igual a colocar esse cara aqui primeiro, aí vezes a derivada primeira da nossa saída mais R vezes a derivada não, perdão, vezes a nossa própria saída, que é a nossa corrente, né? Então, aplicando a transformada de Laplace, a gente vai chegar em U de S é igual a R vezes S, né? Porque a derivada é de primeira ordem e a gente sabe que a transformada de Laplace da derivada é o próprio S vezes a nossa saída, vezes o nosso y de S, mais R vezes o nosso y de S também. Então, a gente vai isolar o nosso y de S, então o de S vai ser igual a R vezes S mais R. Isso tudo multiplicando o nosso y de S. Ou seja, o nosso, a nossa função de transferência, de S, ela vai ser igual a saída sobre a entrada. E a gente sabe que, né, se eu passar esse cara para cá, opa, a nossa entrada sobre a nossa saída vai ser igual a LS mais R. Então, como eu quero o inverso disso, eu quero o inverso disso aqui, a nossa função de transferência ela vai ser igual a 1 sobre LS mais R. Mas aqui a gente cai na mesma situação, né, cara? As nossas, o nosso padrão, né, da função de transferência ou é A sobre S mais P, que não é o caso aqui, porque tem uma coisa multiplicando L e aqui em cima está 1. Ou é K sobre tal S mais 1. E a gente não tem 1 aqui embaixo, 1 está lá em cima. Então, o que a gente faz, né? Aí entra a nossa bagagem, né? Então, eu fiz a mesma coisa no outro sistema, então não está tão difícil assim da gente ver. Então, a gente sabe que esse R aqui, a gente quer ele nesse formato aqui, então eu quero que esse R aqui seja 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquela outra vez, vou multiplicar isso aqui sobre 1 sobre R, e embaixo também 1 sobre R, né? Para a gente ir vezes e vezes, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 1, né? Então, eu vou ficar com R aqui em cima sobre R sobre R, que multiplica o nosso S mais 1, que é a forma que a gente quer encontrar. Então, a partir daqui, né, o que ele pediu na questão? Eu não cheguei a anotar, mas ele pediu na questão para a gente determinar, não sei se está aparecendo para vocês, acho que agora está. Ele pediu para a gente determinar a equação diferencial que é do sistema, isso a gente já encontrou. A nossa função de transferência nós também encontramos duas vezes, inclusive. Mas ele pediu o ganho, tempo de acomodação, os polos e zeros dos seguintes sistemas. Também pediu para a gente determinar o valor da resposta na metade do nosso tempo de acomodação. Então, vamos lá, qual que é o nosso ganho aqui do nosso sistema? O nosso ganho é justamente o nosso RK igual a R. E o que mais que a gente pediu? Eu já esqueci. Vou anotar ele depois, tá? O tempo de acomodação. O tempo de acomodação vai ser 4 vezes L sobre R. E também dou os valores ali de L sobre R para a gente, tá? Então, eu vou determinar. E os polos e zeros dos seguintes sistemas. Zero, nós não temos nenhum. Mas nós vamos ter um polo onde S vezes L sobre R mais 1 foi igual a zero. Então, S vezes L sobre R tem que ser igual a menos 1, ou seja, o nosso S precisa ser menos R sobre R. Entendido? Porque o R passa multiplicando, o L passa dividindo. Então, esse aqui é o nosso polo. Opa, desculpa aqui, pessoal. O mouse acabou saindo do mousepad. O polo. Então, vamos substituir os valores que ele deu para a gente aqui, né? O nosso resistor, ele possui 1 kΩ. 1 kΩ. E o nosso indutor, ele possui 2 mH, é isso? 2 mH. Então, o nosso K é igual a 1. Já o nosso
o nosso tal, pessoal, foi mal. O nosso tal vai ser 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 1. E nosso tempo de acomodação vai ser 4 vezes isso, que é 8 vezes 10 a menos 3. Show de bola? Aí o nosso S, né, vai ser equivalente a menos 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3. Só tenho que conferir se esse 10, se esse 10 a menos 3 está certo, né? Então, ou se ele, o padrão dele vai ser representado como milímetro, né? Só conferir aqui. Sistema internacional. É isso aí, então ele é representado em anos mesmo, no sistema internacional dele. Então, a gente mantém assim. O que mais que ele pediu? Ele pediu o valor da nossa saída, né? Então, T quando T for igual a metade do nosso tempo de comparação, que é justamente 4 vezes 10 menos 3. Show de bola. Só vou tomar uma água aqui antes disso. E bora para ataque, né? Só um momento que eu vou dar uma pausa aqui. Então, bora dar continuidade aqui, tá, gente? Só uma pequena correção. O meu R, ele é quilo-ohms. Como a gente está colocando tudo na unidade internacional, isso aqui deve ser 10 vezes 10 ao cubo. Então, este cara aqui, na verdade, é vezes 10 a menos 6, tá, gente? Então, aí uma nota. Às vezes a gente passa batido. Beleza. Então, a resposta da minha corrente quando o valor da minha corrente quando o meu tempo for 4 vezes 10 menos 6. Então aqui a gente aplica lá na nossa... então aqui é 10 ao cubo também. Então aí eu vou utilizar o sinal de impulso unitário também, novamente. Que é 1 sobre S, né? Então, bora lá. Precisa encontrar o valor da nossa saída, né, da nossa corrente no T igual a 4 vezes 10 menos 6. Então, o que a gente chega? A gente vai chegar aqui, o nosso Y de 2 tal é igual a K vezes 1 menos I elevado a menos T sobre tal, correto? Ou seja, no caso onde é 2 tal e Y 2 tal, já substituindo os valores, igual a 1 vezes 10 ao cubo, multiplicado por 1 menos E elevado a menos 2 tal sobre tal. Então, os tals se cancelam aqui, a gente vai chegar aqui, né? 1000 vezes 1 menos, vou pegar a calculadora aqui, e elevado a menos 2, né? Então, E elevado a menos 2 é igual a 0,135. Então, 1 menos 0,135, o que vai resultar em 864,66. Show de bola, tá, gente? Tô vendo aqui, já tá dando um pouco mais de 1 hora de gravação.
e precisamos resolver ainda 2 exercícios. E esse exercício aqui ele é um tanto quanto complexo. Então eu estou pensando em fazer o seguinte, gente. Como a gente já viu muito essa parte de determinar o valor da resposta em 1 sobre 2 tal, eu vou apenas determinar a equação diferencial que rege o sistema. Nesse caso aqui não tem como a gente determinar, né? Porque é apenas um gráfico. Então estou pensando aqui, mas eu acho que vou encerrar o vídeo por aqui, gente. E eu vou fazer um vídeo 1.2. Por quê? Esse cara aqui, ele vai resultar em uma equação diferencial de segunda ordem, né? Porque quando a gente faz a dedução de forças, né, o somatório de forças, a gente vai saber que, pela lei de Newton, todos os somatórios de forças eles são equivalentes à massa vezes a aceleração, e a aceleração é justamente a derivada segunda do deslocamento no tempo. Então, ele vai resultar em um sisteminha de segunda ordem, e a minha ideia era resolver ele como uma aula extra. Então, a minha ideia era justamente separar ele em uma outra aula, só que eu ia dar início na equação diferencial dele. Mas como já está ficando muito longo, gente, eu vou dividir em dois e na próxima aula eu vou resolver esse sisteminha aí de segunda ordem e a equação chegar nos valores, né, dos resultados que a gente pediu ali. E como um extra aí, tá? Então, um nível de complexidade a mais, se você tiver tido interesse na matéria e quiser aprender um pouco mais sobre do que está na ementa, se eu não me engano, o Cláudio ele não chega a abordar sistemas de segunda ordem, porque quando a gente vai chegar ali no nível de controlador, começa a chegar em um nível de álgebra e de esforço que fica bem, começa a ficar bastante complexo. Então, como extra, eu vou trazer isso aí, tá, gente? Porque eu gostei de aprender sobre isso e talvez vocês tenham interesse em aprender isso aí também. Então, vou trazer essa aulinha extra aí, tá? E resolvendo também um outro exercício de um circuito RLC, que quando a gente junta, né, o resistor, o indutor e o capacitor, ele vai resultar em um sisteminha de segunda ordem também. Então, eu vou deixar isso aí para a próxima aula, vou encerrar a aula por aqui. Muito obrigado se você viu até aqui, espero ter ajudado de alguma maneira. E é isso.